pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Enfim, voltamos com o Café em Casa e sempre trazendo novidades, uma pessoa bacana, legal para conversar com a gente. Se você tiver dúvida, tiver perguntas, por favor, você pode me mandar depois, caso você não possa assistir agora, tá bom? E se você quiser participar da live com comentários, com alguma pergunta, pode aproveitar, entrar e ficar à vontade para poder perguntar, tá bom? Hoje eu vou conversar com a Marcela Rezende. A Marcela é uma executiva de marketing que tem experiência de mais de 17 anos na área de marketing e de branding. A Marcela já passou pelas maiores multinacionais em áreas distintas. Ela conhece muito bem a área de marketing, de branding, e vai conversar com a gente sobre o sucesso, né, da mulher nesse mundo corporativo. A gente vai falar como que é o desafio de ser mulher nesse mundo corporativo, como conseguir sucesso equilibrando a vida pessoal com a vida profissional. Claro que isso não serve para os homens também, obviamente, mas a Marcela tem uma história, um case muito interessante. Eu queria que vocês assistissem, conhecessem a história dela, a forma como ela trabalha e a pessoa maravilhosa que ela é. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre esse tema muito bacana e eu queria que vocês estivessem aqui. Eu tô aguardando a Marcela. Enquanto isso, eu vi que o João Pimentel entrou, a Lê Ferraz entrou também. Boa tarde a todos vocês. Como estão? Tô vendo aqui. Isso mesmo. Gente, obrigada por estarem aqui conosco. O que vai acontecer caso você entrou agora, mas fala, poxa, Camila, eu não vou poder assistir até o final, ou agora eu tô no fim do expediente, tô na empresa, eu tô no home office, não tem problema. As lives do programa Café em Casa ficam no IGTV na íntegra, também ficam no YouTube na íntegra, no meu LinkedIn e também no meu Facebook. Então você não vai perder, você vai poder assistir em qualquer plataforma que você quiser, depois que acabar, quando você chegar em casa ou assim que você terminar os seus afazeres aí da tarde. A Marcela entrou. Marcela, só você... Isso mesmo. Legal, vamos pro... João, como tá aí em Brasília? Vamos Oiê, você começar. me ouve? Tudo Tudo bem? bem? Tudo Deixa eu descer um você? pouquinho. Você me ouve bem? Tudo ótimo, só não vou ficar aqui assim falando com você. E Tá aí, bom. tá em home? Tô, tô em Tá em casa. home. Tô 100% sim. Essa pandemia, eu tô meio... Quem me conhece sabe, eu tô meio psicopata, assim, do Covid dentro de casa. Eu não consegui ainda liberar. E a gente tá esperando tomar vacina. Já chegamos até aqui, já tem 1 ano e pouco em casa, então a gente espera a vacina chegar e tá tudo certo. Tem Mas tô, razão, tô em tem toda casa, a razão. 100%. Não sei como é que Eu a gente também. vai fazer depois, né, com essa história de ficar 100% em casa. E eu voltei de licença, né? Voltei do hospital, tive filho e 100% em casa com ele. Então não sei como é que vai ser essa vida louca, voltando a Pós, trabalhar com. Eu não vivi isso ainda. Vamos ver como é que vai ser. pós tudo, né? Pós maternidade, pós Covid, pós tudo pra você. Total, total. Vamos ver como é que vai ser. Mas tudo certo, a gente se Tava adapta. vendo aqui que uma galerinha bacana entrou, o João Pimentel entrou, ele é lá de Brasília, o pessoal tá com a CPI pegando fogo lá, colegas jornalistas aqui Imagino. presentes participando. Aqui o É, JP Franco também entrou, a Patrícia. E vamos lá. Marcelo, eu tava conversando com todo mundo, falando que a gente vai falar um pouco desse desafio de ser mulher no mundo corporativo. sim, E falei, né, o quão profissional você e quão admirável é a sua trajetória. E como que você consegue, eu não sei se você tem uma receitinha de bolo, mas se você tiver dicas, né, como é que você equilibra essa sua vida pessoal com a profissional? Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? Como é que você legal. começou? Você já começou no marketing, já se formou no marketing, ou de repente
te jogaram lá no departamento de marketing e você curtiu. É aqui que eu vou ficar. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma resumida. Antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite. Imagina. Fico sempre feliz de poder trocar e trazer aqui um pouquinho, né, da minha experiência, dividir a minha vivência e as minhas opiniões. Então, obrigada pelo convite aí. Bem, a minha carreira com marketing começou antes de qualquer coisa, assim, eu não sabia muito ainda o que que eu ia fazer, né? Eu estava muito ainda decidindo o que que eu ia fazer da minha vida de carreira e até cheguei a fazer teste vocacional e tudo mais. E aí, enfim, no teste deu que eu tinha aptidão para comunicação, marketing, comunicação, jornalismo, enfim, tudo isso. E aí, fazendo a lista de faculdade que eu, né, ia prestar vestibular ou não, apareceu ali SPM, eu estudei um pouco sobre a universidade, né, do que eles ofereciam, achei interessante, decidi aplicar e entrei. Eu fiz Legal. SPM, a SPM já estava no Brasil não, estava em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, eu fui uma das primeiras turmas que fiz SPM no Rio de Janeiro, mas eu entrei na SPM e decidi fazer marketing direto, comunicação e marketing. E o Tá. engraçado, eu acho que não mais da minha carreira, mas não do que eu estudei, mas eu acho que é uma coisa mais curiosa é a questão de como é que eu construí minha carreira, né? Eu estava segundo período da faculdade e estava fazendo uma aula o professor veio trazer o case da L'Oréal. E começou a Tá. contar do case da L'Oréal, né? A L'Oréal estava em 168 países do mundo, 4 divisões e tal. No meio da aula, assim, eu decidi, é lá que eu vou trabalhar. E eu coloquei aquilo na minha Você cabeça e falou é isso que eu isso. vou fazer. Eu vou trabalhar na L'Oréal, vou viajar o mundo inteiro trabalhando. E eu sempre brinco, I'm never ever gonna get bored. Porque tem, né? Você faz mass market, você faz luxo, tem muita coisa ali para fazer. A aula acabou, todo mundo foi embora, eu fiquei e falei, professor, sabe onde fica a L'Oréal no Brasil? Naquela época eu era muito nova, né? E nem sabia como conseguir um emprego, como é que aplicava para uma Sim. vaga de trabalho. Professor, a L'Oréal é aqui, a 2 quarteirões, do lado da Uau! faculdade. E aí acabou a faculdade, aquele dia, né, se encerrou e eu fui andando até a L'Oréal. Ah, E eu cheguei na recepção e falei, eu queria colocar meu currículo na L'Oréal. E a recepcionista assim, como assim colocar seu currículo, né? E eu achava que era assim. E aí ela, não, você tem que aplicar, né? Naquela época tinha um site, mas enfim, era tudo muito inicial. E aí eu falei, bem, deixa eu pesquisar. E foi assim que eu decidi trabalhar na L'Oréal. Bem, entrei na L'Oréal, fiquei na L'Oréal mais de 10 anos trabalhando. Então eu comecei como estagiária, depois virei trainee, fiz as etapas de L'Oréal. foi você que decidiu Fui entrar na eu que L'Oréal. decidi entrar na L'Oréal. Eu decidi que eu ia trabalhar lá. É Ótimo. engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar, eu me apaixonei, assim. Realmente eu amo trabalhar e foi algo assim, foi um casamento muito feliz. Tanto que eu Sim. fiquei lá muitos anos e gosto muito das pessoas, da empresa, enfim, a gente se fala até hoje. Fiz grandes amigos para a vida, assim. A maioria dos meus amigos de vida, eles vieram da L'Oréal. A L'Oréal me deu de presente, né? Olha. Então foi muito bacana. Então eu fiquei no Brasil durante 5 anos e depois eu fui para Paris. E aí fiquei em Paris durante 5 anos também. Fiz aqui Uhum. mercado local. Fiquei em Paris fazendo Zona América Latina, Middle East, Travel Retail South Africa. Cuidava ali do famoso regional de 20 Sim. países. E depois eu fui fazer desenvolvimento em Lancôme. Então eu não só fiz o mercado mass market, mas depois eu fiz desenvolvimento de produto em Lancôme, né, luxo. Tá, E aí tá. voltei para o Brasil, depois de 5 anos em Paris, voltei para o Brasil, trabalhando com Maybelline. Fiquei em Maybelline 1 ano e 4 meses. Depois eu fui para Estée Lauder fazer MAC, cuidar de América Latina. Fiquei 1 ano e aí decidi empreender. E aí fui me aventurar no mundo do empreendedorismo. Ah, Fiquei e como sócia lá. foi? Foi super interessante, porque é engraçado, né? Eu vim de um mundo corporativo muito grande, aonde você passava a mão no telefone, alguém fazia para você alguma coisa, né? E quando Sim, você vai cada empreender, não um tinha o seu existe. papel. Sim, É, cada um tinha o seu e, papel dividido. isso. E quando você vai empreender, você tem que fazer tudo.
Não tem Sim, essa de passa a mão no telefone. Você passa a sim, mão no sim, telefone para resolver, né? Não tem sim, essa de sim. você não delega, você resolve. É isso. E foi incrível, aprendi muito. Eu aprendi a empreender com o Thales, Thales Gomes, com o Alexandre Liuzzi, com os meninos lá na Singu. Foi super bacana, um aprendizado enorme. Foi até o Gustavo que entrou aqui, Gustavo Caetano. Foi o Gustavo Caetano, um super amigo, irmão, que me apresentou para o Thales. Então Galerinha foi forte essa, né? Galerinha galera forte essa forte. que você foi empreender. O Sim, uma Gustavo, galera. imagina ser apresentada pelo Mark Zuckerberg do Brasil. Então, Então é grande, o negócio é grande, enfim. sim, 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 sim. Enfim, e aí fui empreender, mas não estava ainda na minha hora, sabe? O bicho do Ah, empreendedorismo tinha me picado, mas não estava ainda ali na minha hora. Eu achava que eu ainda tinha uma parte para contribuir no mercado corporativo, e quando você aí fui. percebeu isso, que, poxa, não é o momento de eu entrar no empreendedorismo? Curti, achei legal, foi proveitoso, mas não é o meu momento. Porque, ó, em quanto tempo, primeiro, você chegou nessa conclusão? Olha, eu vou te dizer, eu não fiquei muito tempo lá com os meninos, acho que no total a gente ficou uns 4 meses juntos. Então, Assim, como que empreender, instalou isso? você tem que ter, e eu admiro muito os empreendedores, muito, muito, muito. Tenho uma admiração e um respeito enorme por todos os empreendedores, porque você tem que, né, é uma automotivação muito grande. E você tem que convencer, muitas das vezes, né, ali, vamos pegar a história do Thales, né, com o 99 táxi. Ele Sim, mudou um paradigma, né? Ele fez com que as pessoas passassem a usar o celular para pedir um táxi. Então, para exato. você mudar um paradigma, né, mudar um modus operandi de uma população, não é tão simples, né? Você tem muito, muito mais nãos do que sims. Então, Principalmente no início, né? Claro. principalmente no início. Então, eu estava numa fase ainda de achar que eu precisava absorver mais coisa do mundo corporativo Ok. e não estava pronta ainda para empreender. E aí foi que surgiu uma oportunidade no Abacardi para ingressar no Brasil, ser diretora de marketing da Abacardi Brasil. Eu aceitei, fui trabalhar na Abacardi, primeira vez, né? Eu tinha mudado, primeira vez que eu fui trabalhar no mundo que não era cosmético, né? Fui trabalhar no mundo de bebidas, me De encantei, é certa forma, incrível, você empreendeu, né? De certa total. forma, você Não, também eu acho. empreendeu. Sair da parte de beleza, cosmético, luxo, e aí, pá, entrar na área de bebidas Eu enfim, é um sempre empreendimento. tive. Eu Sim, acho que assim, eu sempre tive uma veia empreendedora. Sempre. é, Mesmo trabalhando em grandes corporações, né? Eu sempre, sim, sim. assim, quando eu queria fazer alguma coisa, eu corria atrás, convencia as pessoas. Então, eu sempre tive essa veia. Mas uma coisa é empreender dentro de uma estrutura e outra coisa é você empreender Assim, totalmente claro, sozinho, né? Então, claro. é bem distinto. Sim. Mas foi a primeira vez que eu fui trabalhar num mercado que era totalmente diferente do que eu tinha feito até então, né? Que foi o mercado de cosmético, o mundo de cosmético e beleza. E foi incrível. Eu sou uma pessoa muito sociável, adoro sair, restaurante, bares, sempre fui consumidora de todas as marcas com que eu trabalhei, né? Eu trabalhei com a Bacardi, uma empresa de capital fechado, mas uma empresa que é dona de Grey Goose, Bombay Sapphire, Uhum. Cachaça Leblon, Bacardi, Patron. Então tem muitas marcas ali no portfólio. Até muita gente não sabe que tem essa quantidade de marca, o portfólio é tão extenso, assim, muita gente não sabe dessa extensão, mas Sim. foi muito bacana. Eu fiquei na Bacardi no Brasil um ano, então fiquei no Brasil um ano, depois de um ano eles me convidaram para ir para o México e sentar numa cadeira de regional, eu fui para o México, Uhum. até então, e aí a gente entra um pouco nessa sua questão do lado, como é separar o lado profissional, né, do lado pessoal? Como é ter tempo para os Exato. dois, né? Sim, Até sim. então, eu tinha decidido dedicar a vida profissional. Então, assim, a minha prioridade na vida era o profissional. Então, eu estava muito focada ali no que eu queria construir e o que eu queria fazer. E aí, quando eu estava na Bacardi, eu estava namorando com meu marido já. E aí, quando eles me convidaram para ir para o México, eu falei: opa, agora eu tô, né, com uma pessoa que eu pretendo construir uma família. Então, não é tão Sim. simples assim.
E Sim, aí sim, sim. trouxe ali a minha vontade, sim, de continuar crescendo na carreira, mas ter uma pessoa e não ter essa flexibilidade de mudar totalmente para o México. Eles entenderam super e me propuseram um modelo híbrido, onde eu ficava 3 semanas no México e uma semana no Brasil por mês. E Ok. foi assim durante um ano. Então eu ia para o México, ficava 3 semanas e voltava para o Brasil, ficava uma semana por mês. Fiquei assim durante um ano e o meu marido também ele ia, mas ia no final de semana, né? Ia sexta-feira e voltava na segunda-feira, ia uma vez por Tá. mês. E a gente tinha muito ali na cabeça, a gente acho que é muito importante, né? Começando aí já a linkar e responder a tua pergunta, Sim. você tá muito alinhado, né? E alinhar as expectativas, né, com o seu parceiro, sua parceira, com a sua família, né, em Uhum, relação à sua vida profissional e vida pessoal, né? Principalmente uhum. quando você tem uma agenda muito cheia, quando requer muitas viagens, enfim. Em relação ao trabalho, eu acho que é muito importante sempre estar alinhado ali com a pessoa que você divide a vida, que aquilo é uma coisa importante. Então, acho que Claro. ali é um fator muito importante. E eu, né, me troquei com o João, dividi com ele que era um desejo meu continuar construindo a minha carreira. Ele falou, não tem problema nenhum. E aí a Bacardi entendeu e me propôs um modelo onde eu conseguia equilibrar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Fiquei um É. ano no México, Então, olha, eu quero continuar investindo na minha carreira, mas eu também quero investir na gente, total, né? Não total. quero desistir da Total. gente, né? Que Mas também tem diga uma lá. questão importante, né, Marcela? Você é competente no que você faz, né? Você demonstrou, não só para a Bacardi, mas para qualquer outra empresa que você passou, que valia a pena para eles ter você, né? Sim. Porque assim, não é tão simples assim, né? Poxa, eu entrei numa empresa e tal. Para aquelas pessoas. Então a Bacardi entendeu, poxa, eu quero a Marcela, eu gosto das ideias dela, ela é competente, vale a pena também fazer esse tipo de questão, né? Infelizmente não é toda a empresa que faz isso, mas também não é sempre Que- um investimento que para a empresa vale a pena, né? Mas para aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, que tipo de dica você dá? Assim, é melhor você focar só na carreira, principalmente para quem é mulher, né? Que normalmente a gente tem que labutar o dobro no mínimo para poder chegar próximo do que o cara chegou, entendeu? Então, assim, não é feminismo de levantar bandeira, mas é a real, é o que as pesquisas dizem, né? E para aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, muitas desistem da carreira, aí ficam frustradas. Outras ficam com a carreira e ficam frustradas também. Então, porque aí eu não tenho uma vida pessoal, eu não sou uma mulher completa. Então, que dica você dá? Assim, alguém já te perguntou isso? Algum funcionário seu já te perguntou isso? Sabe que não? Nunca ninguém me perguntou isso. Na verdade, as pessoas me perguntam como é que você deu conta, né? Como é que você conseguiu morando em dois países distintos, assim? Como é que você conseguiu dar conta, né, do trabalho e casar e ter filho, organizar uma vida pessoal morando em dois países distintos? Porque, né, eu namorava, eu casei e eu engravidei, eu morava em Nova York e João morava no Brasil. Então, eles Pois é. moravam em São Paulo. Então, assim, eu não só casei, mas eu organizei um casamento. Eu engravidei tendo duas casas, tendo duas vidas e morando praticamente dentro do avião. Eu acho que, assim, a dica que eu dou, acho que a primeira coisa eu acho que as pessoas sempre têm que correr atrás do que fazem elas felizes. E aí eu Uhum, acho que não tem certo nem errado. Tem tá gente certo. que vai dedicar mais, quer dedicar mais tempo à família e tá tudo certo. Tem gente que quer dedicar ao trabalho e não quer construir família, não quer casar e não tem filho. E tem gente que quer fazer os dois numa intensidade enorme, que é o meu caso, Que foi o né? seu caso. Sim. Não, e segue sendo o meu caso. E eu acho que, primeiro de tudo, sempre corra atrás dos seus ideais, dos seus sonhos, daquilo que você acredita. Eu acho que isso para mim, é o conselho principal de tudo. E nunca jogue, eu fico muito, né? Eu vejo muitas pessoas que deixaram de correr atrás dos sonhos e dos ideais e depois ficam jogando a culpa em cima do parceiro, que fica jogando a culpa Exato. em cima da família, do filho. Eu acho que isso eu entendo,
tá? Eu entendo porque em alguns momentos da vida, o filho demanda mais da gente, né? A família demanda mais da gente. Então, eu acho que pode-se haver um equilíbrio, né? Tem momentos que você está se dedicando mais ao trabalho, tem momentos que você está se dedicando mais à família, né? Eu acho que... Mas nunca desista do sonho, assim, nunca desista de correr atrás daquilo que você quer. Então, para mim, o conselho que eu dou para as pessoas, e principalmente para as mulheres que passam por essa situação, dessa divisão de como é que eu faço agora carreira e vida pessoal, é sempre correr atrás daquilo que você acredita, daquilo que você quer. E tá tudo certo se chegar um momento de vida que você não quer dedicar tanto tempo ao trabalho, quer se focar mais na família e você vai abdicar um pouco daquele momento, daquela parte que é a profissão na tua vida. Eu acho que não tem julgamento, né? Não há problema nisso, não vejo problema. Então, eu acho que essa questão sempre do correr atrás do sonho. E a segunda coisa que eu sempre digo é sempre verbalizar quando tem algum problema, quando tem alguma coisa, né? Porque eu vejo algumas mulheres que, eu quis ter uma carreira, mas ela nunca dividiu com o parceiro aquilo, né? Ela guarda para ela. Então, Deixar claro, né? Deixar bem claro as acho que quando você... expectativas. Isso, acho que quando você senta e divide a expectativa, troca, ouve, entende como é que a gente consegue, né, fazer isso junto, como é que a gente consegue chegar nesse denominador comum. Eu acho que em alguns momentos o homem vai ter que se dedicar mais, ou a mulher, ou vai ter que encontrar um equilíbrio, que foi o meu caso. O João teve que fazer algumas concessões do lado dele, e eu tive que fazer concessões do meu lado para a gente continuar junto, e mesmo morando em 2 países durante 4 anos, a gente ter, né, chegado num objetivo comum, que era casar e ter filho e construir uma família. Então, sim. Eu acho que é um pouco por aí, essa questão e além dessas questões de equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, além disso, assim, que outros desafios você sentiu como profissional mulher no mundo corporativo? Você viveu num mundo corporativo e você cresceu e pegou vários tipos de cargo, foi subindo e tal. Em que momento você percebeu que o que você fazia não era suficiente, sempre tinha que ser mais? Ou não? Você achou que sempre você foi super respeitada? Enfim, como foi isso para você? Em algum momento você sentiu assim que pesava um pouco assim a mão, assim? Enfim, eu costumo dizer que eu sempre comi muita grama, né? E a grama, antigamente eu comia uma grama muito grande lá, quando eu comecei no início, ela é tão grande que eu não conseguia nem ver do outro lado. E hoje em dia eu como um pasto um pouco mais podado, né? Eu sempre faço essa brincadeira. E eu acho que tanto os homens quanto as mulheres passam por vários desafios aí na vida e na carreira para conseguirem chegar onde querem. E acho que falando, né, sendo uma mulher, falando um pouco da minha experiência, tiveram momentos bem difíceis, assim, onde o fato de ser mulher pegou, né? Entendi. O fato de já sofri preconceito, já sofri, enfim, trabalhei numa indústria onde era majoritariamente masculina, né? Cheguei num país sem falar nem, assim, zero do idioma local, que quando eu me mudei para Paris eu não falava nada de francês. Né? Me mudei para Nova York para trabalhar com cachaça, sendo a única mulher ali, não a única mulher, mas eu entrei em contato com todos os donos de outras marcas de cachaça e eu era a única mulher, né? Não tinha uma outra mulher para eu trocar. Até o próprio do fato da competição feminina dentro do mercado de trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa... O que é pior? Você acha que é mais duro, assim, na argumentação? É a competição da mulher para com a mulher, né? Mesmo que seja de empresas diferentes, concorrentes ou dentro da empresa, ou essa convivência com o mundo masculino? Mesmo que nesse caso, por exemplo, que você falou, poxa, eu era a única mulher, né? Mas às vezes você podia se sentir bem, ser respeitada nessa questão, né? Era mais difícil essa convivência feminina quando pintava ali a competição,
Ou o mundo masculino, assim, que, entre aspas, né? Era mais É, difícil. é, é difícil essa resposta, hein? Olha que eu vou te falar que os dois estão ali. Os dois estão Infelizmente, ali né? bem, os dois estão ali bem pau a pau. É muito triste, triste, enfim, brincadeiras à parte que eu tô rindo, porque os dois são muito difíceis, assim, é muito triste você tá numa corporação e você vê e sentir que você está sofrendo preconceito, né? Você está sofrendo por ser mulher, existe um problema ali de gênero, então é muito triste você sofrer isso na pele. É que assim, Sim. eu nunca me abati, no sentido de eu poderia me fazer de vítima. Ah, eu sou mulher, estão fazendo isso comigo porque eu sou mulher e está acontecendo isso pelo fato de eu ser mulher. Eu acho Ou que se aquilo me. amedrontar, por Não, exemplo. e Não. para mim, no meu caso, me dava mais força para correr atrás daquilo, para passar por aquela situação, para trazer. E eu acho que isso me, sabe, me gerava uma motivação extra para entender, não, peraí, essa pessoa não está entendendo, né, do que essa mulher é capaz. Se existe Sim. algum questionamento em relação ao fato de ser uma mulher, né? Uhum. Então, isso sempre me gerou uma motivação extra. E essa questão da competição, isso é uma coisa muito triste, porque se existe, né, num cargo de liderança ali, 10 homens e duas mulheres, eu já vivi situações onde os 10 homens se davam bem e saíam juntos para, né, para jogar bola e as duas mulheres competiam. Sim. Então, isso para mim é algo que definitivamente. E existem questões estruturais, né, por trás disso, históricas, né, por trás disso. E eu sou uma defensora da bandeira de que as mulheres precisam se unir cada vez mais. As Com mulheres certeza. precisam se ajudar. Uma precisa puxar a outra. Uma precisa apoiar a outra. Porque essa pauta de equidade de gênero, ela precisa começar conosco, né? Mas Eu acho não, que né? Não é estranho isso? Já é tão péssimo você sofrer preconceito num ambiente porque você é mulher. Agora, você imagina, além disso, ainda você ter que lidar com a ciumeira, então, ou constrangimento de uma outra mulher que, enfim, por alguma razão, não quer que você se desenvolva naquele cargo ou naquela empresa. Poxa, né? é, Assim, mas é péssimo. É é, mas péssimo. não, Né? não é realmente muito triste, mas que eu acho que tentando trazer um pouco aqui, né, do histórico, é que teoricamente, né, a maioria das vezes os cargos eram ocupados por homens e as mulheres elas tinham que competir não só com homens, mas entre elas, né, para poder conseguir aquela única posição que no caso existia. Então acho que tem uma situação ali também de ter que se provar, né, não por conta de outra mulher, mas ter que se provar num contexto geral. O homem não precisa se provar, né? Eu acho que a maioria deles não tem não existe essa cobrança da sociedade deles terem que se provar, né? E a Sim. mulher foi tão difícil, né? Eu acho que o pensamento foi tão difícil para essa mulher galgar aquela posição que ela olha para o lado e ela fala, não vou deixar com que ninguém ameace isso, Não sabe? importa se é homem ou se é mulher, né? E aí por Tem uma aí outra começa essa questão, questão. tem Enfim. uma outra questão importante que eu falei para você, que até a gente falou quando a gente estava conversando sobre a entrevista e tal. Esses aspectos detalhes, características que a mulher tem e que não é exclusivo da mulher, né? Uhum. É, a questão de você se gostar, de você se cuidar melhor, de você ter um jeito talvez mais carinhoso para poder tratar com as pessoas, de ser mais cortês, às vezes até por um lado maternal e coisas e características desse tipo que ajudam no ambiente corporativo, né? Uma Uhum. pessoa que é machucada, que vira e mexe, ela é humilhada na frente dos outros, não é acolhida no momento, essa pessoa não trabalha bem, né? E eu vejo com o tempo que alguns homens vêm desenvolvendo essas características em suas lideranças.
No entanto, me preocupa um pouco algumas mulheres que chegaram em cargos muito altos, como uma CEO, por exemplo, e acabam desenvolvendo ou reprimindo características mais femininas e exacerbando uma característica negativa que a gente sempre criticou os homens, porque assim ela acha que ela vai ser respeitada, né? Então, muitos problemas que eu tive com clientes foram com CEOs mulheres, entendeu? E justamente por isso, pela dureza, pela rigidez, isso não é, claro, o comum, mas eu digo assim que é um ponto que a gente precisa pensar, né? Como você trouxe isso para o seu dia a dia, como você sente, mesmo no home office, que depois que você foi mãe, como é que você vê as pessoas que trabalham com você, a sua equipe, ou então até seu chefe, como é que mudou alguma coisa para você? Você falou, poxa, realmente tinha algumas coisas que eu podia ter feito de um jeito melhor, ou você nunca pensou nisso? Você sempre teve essas características? Como foi? Eu acho que duas coisas aconteceram comigo nos últimos 2 anos, né? Primeiro, eu acho que foi o fato da pandemia, que foi algo totalmente inesperado para o mundo e nos forçou a ser mais empático. Nos Exato. forçou a olhar mais para o lado e entender que que a gente está vulnerável a assim, qualquer coisa. Porque jamais a gente imaginaria que uma pandemia ia parar o mundo, né? Exato. Nos forçar a ficar totalmente dentro de casa. E aí a gente vê, né, uma situação de pessoas totalmente sem casa, sem emprego, sem o que comer, né? Então, acho que essa questão da pandemia foi algo que nos fez repensar na vida. Pelo Uhum. menos no meu caso, né? Repensar no sentido de muitas vezes a gente está a 200 por hora, totalmente, né, numa situação acelerada, e Uhum. a gente não para olhar para o nosso lado. Né? Eu não estou falando Uhum. nem longe, eu acho que muita gente doa, né, faz caridade para instituições e tudo mais, e esquece que dentro de casa existem pessoas que talvez precisam de nós, e a gente não enxerga isso. Então, acho Sim. que a pandemia nos forçou a olhar ao nosso redor, e acho que principalmente dentro de casa, para entender ali se tem pessoas próximas que trabalham conosco, né, da nossa família, que precisam, né, de um carinho, de uma palavra de atenção, de um Uhum. cuidado, e até pessoas que estão, né, ao nosso redor em situações, assim, às vezes tem pessoas que trabalham na nossa casa, mas a gente não tem tempo de parar e perguntar: sua família está bem? Está precisando de alguma Sim. coisa? Eu acho que isso aconteceu comigo. A pandemia me fez enxergar, fez aflorar um lado meu que estava, te confesso que estava adormecido por conta desse andar a 250 por hora. Tá. E o segundo fato, né, foi de eu ter virado mãe. Uhum. E foi algo, eu sempre, como eu falei, eu sempre foquei muito na minha carreira. E sempre dediquei muito tempo, muita energia para a minha carreira. E quando o Pedro nasceu, o mundo parou. Assim, o mundo parou. Assim, aquilo tudo que era muito, 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 muito importante para mim ficou pequeno. E o que aquele momento, aquilo ali, ele era a coisa mais importante que eu tinha na vida, que é um pedaço de mim do lado de fora, do meu Que corpo. lindo, né? É tão É um, essencial. é um, e para mim foi muito marcante, né? O Pedro nasceu de cesárea. E aí foi muito marcante para mim o momento que ele nasceu, a médica trouxe ele para mim e ele começou a mamar. Eu falei, gente, mas como ele sabe mamar? Assim, ele acabou de nascer, né? De Sim, uma como assim? situação. E ele sabia. E aquilo para mim foi tão tocante, tão marcante, que eu fechei o olho ali. Eu falei, eu vou guardar esse momento na minha memória pro resto da minha vida. E Que lindo. eu posso nem ir mais a fundo que eu me emociono. É, Sim. e aquele momento para mim foi muito marcante. E depois, né, você passa, tem a questão da amamentação, que eu quis amamentar, então me dediquei muito, né, dediquei tempo, energia para a amamentação, a ele, toda aquela questão da adaptação.
e você tem, né, a privação do sono, nada Sim. sai conforme você espera, porque até então, imagina, eu controlava a minha vida. Não controlava, mas Sim, tentava organizar. Quando sim, chega um sim. filho, você não tem como controlar absolutamente nada. Então, se ele não tá confortável, não vai dormir, não vai dormir. Então, você passa a noite inteira acordada. Sim, sim. Até agora tá com cólica. A gente teve já situação de ter que ir no meio da madrugada na farmácia ou ligar para o Uhum. pediatra. Então, é uma situação que faz, né, me fez repensar em muita coisa. E me fez Como que você levou repensar. isso para Hum? sua convivência no mundo corporativo? Mesmo no home, como é que você Então, levou? Assim, então, sentiu eu, um pouco? e aí, né, para concluir um pouco ali da pergunta, que está junto, linkado com isso que você acabou de Sim, trazer, sim. eu fiquei mais empática para com as pessoas, sabe? Em relação a tá tudo bem, sabe? Eu, genuinamente querendo saber se estava tudo bem na casa das pessoas, tudo bem, né, nas famílias, né? E entender se antigamente eu era, né, muito business oriented, resulted driven, sabe aquela coisa de vamos entregar, vamos preencher. Sim, E a sim, partir do sim. momento que você começa a entender da onde a pessoa vem, né? Qual é o background, qual é a motivação da pessoa, né? Como funciona a família da pessoa? A pessoa mora com a família, não mora? A pessoa é casada, não é casada? Quais são as questões Uhum, daquela pessoa? E, uhum. e eu comecei a realmente olhar para o ser humano antes do profissional. E eu acho que o fato de eu ter virado mãe me fez isso aflorou muito, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito coração mole, mas eu era Sim, muito, muito, muito orientada para resultado. Então aquilo ficava meio que adormecido. E depois que eu sim. virei mãe, aquilo veio à tona. Eu me considero um ser humano melhor depois da maternidade. Eu me considero, eu sou uma pessoa mais empática com as equipes, mais preocupada com as pessoas, né? Eu quero, independente da pessoa, né, performar ou não, quero ter certeza que, né, ela tá feliz naquele ambiente, ela tá feliz, né, naquela equipe. Eu acho que isso para mim é Uhum. muito importante. E é engraçado que algumas pessoas, né, eu passo a olhar como se fosse filho, sabe assim, o carinho, né, e essa atenção que eu tenho, eu falo, poxa, pode ser meu filho nessa situação, né? Sim. Então, tanto não só a maternidade, como eu falei, mas a pandemia mexeu muito comigo, no sentido de, sei, a vida é muito curta, né, Camila? A vida é assim, é um sopro. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu acho que foi E isso mesmo que muitas trouxe das para as vezes, pessoas. não, e muitas das vezes a gente precisa de um wake-up call para acordar. E nesse caso foi um wake-up call mundial, né? É, foi grande, né? Onde você vê toda, né, os seus amigos, a sua família em Londres, Nova York, em Xangai, todo mundo na mesma situação. Aí você fala, mas, Exatamente. enfim, mas é Ninguém isso. vai Eu acho que falar assim, vou fugir, vou para as não, Bahamas e fico lá. Enfim, não dá, porque já foi alguém para lá, já contaminou alguém. total. Então, assim, o que a gente tem que viver é o momento mesmo, né? Foi o que você falou. E tem uma coisa super importante, como a gente consegue conversar com as nossas equipes de forma a poder detectar esses. Parece detalhe, mas não é. Mesmo em home office, você consegue olhar para uma pessoa e falar: hoje você está abatida. Né? Aconteceu alguma coisa com você? Porque assim, se eu for pedir alguma coisa para ela muito complexa, ela não vai conseguir fazer. Então, assim, né, primeiro, e talvez se eu perguntar para ela o que aconteceu, eu posso dar uma ideia, e pode ser que não, pode Sim, ser que eu só escute só. sim. Mas depois ela se sinta melhor para poder realizar o trabalho dela, né? O que eu estou falando não é calculado, né? Dá a impressão que é calculado. Eu vou fazer isso para que ela renda bem. Não, 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 não é isso. Empatia é uma coisa natural. Você tem, desenvolve, não, não tem, né? Agora, Mas trazendo isso. sabe, mas deixa e aí eu vou trazer um ponto que a gente nem conversou ali na nossa conversa anterior, mas ser um líder na pandemia foi um desafio para todo mundo.
Com Porque certeza. uma coisa é você estar no escritório e você ter a possibilidade de olhar cara a cara a pessoa e entender se está tudo bem, se ela está precisando de ajuda, de alguma coisa. Quando você está no meio de uma pandemia, aonde algumas vezes, né, muitas das vezes as pessoas não abrem câmera, você precisa detectar ali pelo tom de voz, né? Você precisa passar muito mais tempo com uma atenção muito mais redobrada e muito maior para entender se a equipe está precisando de alguma coisa ou não. Então, eu Entendo. acho que esse desafio de liderança, e aí, né, eu acho que em todos os níveis, de você tá numa situação onde você está 100% remoto e tendo que lidar com a equipe, isso foi um desafio de liderança muito grande, com que fez com que as pessoas ficassem muito mais alerta com as suas equipes, né? Porque a É gente vê, verdade. não, e outra coisa, né, Camila, a gente vê muita gente de home office e trabalhando em reunião de 9 às 9. Então, onde não tem separação de almoço, não tem separação de jantar, não tem separação de vou fazer um break para pelo menos, né, aerar, respirar, tomar um café, não tem isso. As pessoas elas acordam no trabalho e elas dormem no trabalho. Você não tem esse deslocamento, esse momento de descompressão. Eu percebo que eu trabalho mais em Pois home, é, isso né? Por tudo, assim, por tudo, no geral. Aí você vai fazer um curso online, você está no mesmo total. lugar. E aí você vai trabalhar, você está no mesmo lugar, né? Enfim, você tem razão, essa descompressão não acontece, né? Agora, pensando nessas questões, nessa questão de empatia, eu comentei com você uma pesquisa que não é nova, e é obviamente que outras pesquisas foram feitas depois disso. É até uma pesquisa da Edelman, só que especificamente falava sobre a questão de confiança, que é uma pesquisa que a Edelman tem todo ano sobre isso, sobre essa questão, né? E que as pessoas elas se relacionam cada vez mais com as marcas, como se elas estivessem se relacionando com pessoas. E até dei alguns exemplos para você e tudo mais. Então eu posso falar, né? A Marcela é um amor, então as pessoas se relacionam com as marcas dessa forma, né? Eu amo esse produto, eu odeio essa roupa, tal. Então, esses adjetivos humanos que passaram a ser adjetivos propostos para marcas, né? Isso é muito bom porque você consegue se aproximar de tal maneira do público que você garante, consegue fidelizar aquela pessoa. E ao mesmo tempo, isso também tem os contras, né? Porque quando a gente ama, a gente também odeia, de repente. A gente Sim. também odeia por causa de um deslizezinho assim que uma marca pode ocorrer, porque nós humanos podemos cometer erros. Então, assim, como é isso para você, pelas marcas que você passou? Você sentiu que essas marcas tratavam um lado mais humanizado das marcas, principalmente o lado da estética, né? Tem muito essa questão de cuidar de si, de estar bonita ou bonito e coisa e tal. Mas como que foi isso para você? Você tinha essa característica É, de orientar campanhas assim, promover relacionamentos dessa forma? Como que era isso pra você? Era claro isso para você? Ou não, assim? o marketing mudou muito ao longo dos anos, né? Sim, Antigamente a gente tinha um marketing que era orientado para venda de produto. total. Antigamente era problema-solução. Então, Bom, era aqui um dentro do shampoo departamento comercial, né? é O isso. marketing era dentro É do isso. departamento comercial. Sim, Então, sim. existia um marketing orientado para a venda de produto. Exato. Hoje em dia, o marketing ele é orientado para entender as dores do consumidor. Como é que você resolve essa dor do seu consumidor e como é que você efetivamente troca com ele como se fossem pessoas. Porque é aquilo, né? As pessoas, elas querem trocar com pessoas. E aí, eu acho que ao longo dos anos, né? Vamos para um nível acima, não só falando do marketing, mas falando dos produtos, do serviço e das próprias empresas, né? O mundo está caminhando numa direção aonde não só os influenciadores que influenciam as pessoas, né? Que a gente diz os influenciadores e os criadores de conteúdo, eles influenciam a população, mas as marcas e as empresas influenciam uma população. Sim, Então, cada vez mais existe uma responsabilidade enorme nas costas das marcas e nas costas das empresas exato. em relação ao entorno. De qual é a Sim. mensagem que a marca está passando,
o que que a marca está, no final das contas, né, trazendo ali para agregar na vida daquele consumidor. Então, a gente sai de um marketing onde ele é orientado para venda de produto e ele migra para um marketing de propósito, né? Qual Sim. que as marcas elas estão cada vez mais trazendo o propósito delas para a mesa, né? O propósito, o que elas vieram fazer? É o quê? É vender o shampoo, um condicionador, ou fazer uma mulher se sentir mais bonita com o cabelo volumoso? Então, Exato. existe ali uma mudança de mindset em relação a como é que eu posiciono o meu produto e como é que eu vendo ele há 10 anos atrás para hoje. E Sim. aí, as pessoas, né, conforme a gente vai, né, o mercado ele cresce, as empresas aumentam, a concorrência aumenta. Essa questão da tecnologia é algo que durante a pandemia a gente teve um aumento. Acho que demoraria para o Brasil 20 anos para avançar tecnologicamente o que foi feito em 1 ano e meio. Porque Acelerou demais. a gente foi forçado a Sim. migrar 100% para o online, para o digital. Assim, hoje as pessoas, eu conheço muita gente que vive 100% online e não era a realidade há 1 ano e meio atrás, tá? Sim. Não era a realidade. Ah, Sim, não, mas eu sim. não boto meu cartão de crédito na compra de supermercado. Hoje em dia, assim, não existe a possibilidade de sair de casa para ir no supermercado. Não tem Sim. essa de. Ninguém nem pensa nessa questão do cartão de crédito, porque a necessidade fez a mudança de mindset. Então, com essa questão toda, então, do aumento da competitividade ali, né? Você tem muitos mercados, mercados novos e mercados onde a competitividade aumentou drasticamente. Você tem toda essa questão da tecnologia e do acesso, né? Onde as pessoas têm acessos. Antigamente, as marcas, elas escolhiam os consumidores. Hoje em dia, não. O consumidor escolhe a marca. E o consumidor escolhe a marca baseado em experiência de outros consumidores e experiência dele próprio. Então, se eu hoje vou buscar algo para comprar, eu vou buscar review. Eu não vou Sim. buscar propaganda da marca. Eu vou Ah, entrar no claro. site da marca, eu vou entrar no Instagram da marca e entender qual é o benefício, se eu preciso daquilo ou não. Eu vou ver os reviews que tem ali em relação àquilo e eu vou consumir. E aí aqueles reviews vão movendo outras pessoas. Então, essa questão da humanização, ela é necessária no mundo que a gente vive. Não tem Né? Não escolher, né? tem, Escolher ou não seguir essa não. linha. Não faz como, Porque né? não tem, porque hoje o consumidor te escolhe. E se você é uma Sim, marca que você não é humanizada, você não vai ser escolhido. Então é uma exato. questão de as marcas elas precisam trazer os propósitos e eu acho que não só propósito, né? As marcas precisam se posicionar. E aí eu vou trazer um exemplo, Doritos. Assim, o Doritos se posiciona, né, em prol de uma causa. Sim, E é uma marca ali de um snack. Então, eu acho que o marketing, ele move nesse sentido, né? Ele move no sentido de um propósito, ele move no sentido de causa e, consequentemente, tem essa questão da empatia e da troca, né? Que vira, não é mais consumidor, né? Eu acho que é de pessoa para pessoa, né? sim, Enfim, sim. e é A gente viu, né, engraçado, vários casos assim. é, a gente viu um caso desse da Avon no BBB, por exemplo, e que se posicionou mesmo contra racismo, contra isso, porque tinham pessoas lá dentro que estavam tendo esse tipo de conduta e ela era patrocinadora do programa. Então, eu não vou admitir esse tipo de comportamento, né? E se posicionou. Então, era nisso que as marcas não conseguem mais fugir, né? De posicionamentos ideológicos, posicionamentos sociais, posicionamentos sobre gênero, não tem mais como. E antigamente, não muito antigamente, você citou aí 10 anos, nós profissionais de relações públicas, olha, pelo amor de Deus, não toque nesses assuntos, né? Não fale sobre isso, não fale e tal. é Então, e verdade. hoje em dia Eu as lembro, pessoas falam, né? Por que essa marca não fala disso? total, Então, assim, total, você vê como as coisas total. mudaram Não, eu completamente. lembro, você está falando isso e eu lembro de participar de reunião, equipe de RP, assim, pelo amor de Deus, esse tópico é super delicado. Hoje em dia, assim, isso Isso, faz parte do nosso cotidiano. Mas eu fico feliz, porque eu também. significa
que a gente está caminhando na direção de um mundo mais igual, de um mundo onde problemas, né, e causas que estavam debaixo do tapete, onde as pessoas não queriam nem falar, estão vindo à tona, porque assim, essa igualdade ela é necessária, sabe? Esse caminho do não preconceito, ele é um caminho necessário, sabe? Tem tanta gente que sofre com isso, sofre. E assim, se a gente puder, né, através de uma marca, através de uma empresa, através de um serviço, ajudar a contribuir para um mundo mais igual, assim, esse que eu acho que é o papel das marcas, né? Ajudar a melhorar o mundo. E eu acho que e comprar causa, né? Assim, qual é o... Porque antigamente, né, também tinha essa questão de você contratava uma pessoa muito popular para poder fazer um anúncio para atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Tinha a tal da bala de prata, que se a gente contratava XPTO, que é... Hoje em dia não. Hoje em dia você seleciona qual é a tribo que eu quero falar, qual é o tipo de consumidor que eu quero que consuma meu produto, qual o tipo de pessoa que eu vou me conectar enquanto causa, enquanto marca, enquanto serviço. Você tem uma quantidade de layers, né? E as redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, você consegue fazer essa segmentação. Antigamente, o profissional de marketing ele não tinha toda essa ferramenta, né? Tinha TV aberta, TV fechada, revista, jornal e rádio. Então, muito achatado. Hoje a possibilidade de chegar muito mais preciso, cirurgicamente, ela é muito maior. Então, enfim, o mundo muda, né, nessa direção e eu acho que as marcas também precisam estar nesse caminho. Concordo. Marcela, você acredita que passou quase uma hora? Mas passou quase uma hora. É bom demais conversar sobre coisas interessantes, agradáveis e importantes com uma mulher inteligente como você. Olha, eu vou ter que encerrar, senão o Instagram vai cortar a gente aqui, mas você já está convidadíssima para voltar quando você quiser, quando você tiver novidades, né? Combinado. Quando o Pedrinho tiver maior e você falar, oxe, agora eu já posso falar sobre outra fase do Pedro. E aí a gente conversa sobre mais questões, porque ficaram 1000 coisas aqui na minha cabeça borbulhando. Tenho certeza que muitas informações ainda a gente pode trocar. Tá bom? Quero te agradecer muitíssimo você ter participado aqui desse papo comigo. Eu que te agradeço. Obrigada pelo convite e mais uma vez pela troca. Imagina, que isso. E a gente vai falando, tá bom, Combinado. gente? Tá bom, gente. Olha, super obrigada. Eu vi que passou, entrou, saiu muita gente. Muita gente bacana esteve aqui. Desculpa, eu nem consegui falar oi, nem nada disso. Eu vi que entraram jornalistas, diretores e tal e tudo mais. Obrigada por terem ficado aqui até o final. E aí a gente volta semana que vem com mais um Café em Casa. Gente, beijos, cuidem-se. Tchau. Tchau, Marcela. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau.